Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Pro pra Paz. E hoje eu vou fazer essa minha filmagem aqui, nesse cenário. E por que eu vou fazer nesse cenário? Porque para mim ele é muito especial, por ser o nosso primeiro vídeo, primeiro de um ano todo que a gente ainda tem pela frente juntos. Eu quero compartilhar com você essa minha parede, que é a minha parede de esperança. Eu fiz essa parede, esses desenhos, usei essas cores, essas formas, lá no comecinho da pandemia, quando as coisas eram incertas, quando estabeleceu-se que não poderia se encontrar pessoas, encontrar amigos, família, que não se poderia aglomerar e sair, enfim. Quando foi definido que nós teríamos que ficar isolados em casa. E eu lembro que eu me peguei naquele momento pensando, oh my God, como é que vai ser esse isolamento? Como é que eu vou trabalhar com a minha solitude? Como é que eu vou fazer para que essa solidão não ganhe força, mas que a solitude se estabeleça? E pintar essa parede foi uma das formas que eu encontrei. Essa parede, para mim, ela representa uma esperança de dias melhores, independente dos borrados, dos traços, das formas, das cores. A vida continuaria, a vida seguiria. Então isso para mim foi um traço de esperança. Então eu quero que vocês recebam essa mesma vibração que eu usei para pintar, para desenhar, para rabiscar, quando os meus pensamentos foram longe, quando as cores me encantaram e esse conjunto de formas ganhou forma, deu forma. Eu quero que vocês sintam isso do fundo do meu coração, tá bom? Desejo para vocês a esperança, o ânimo para fazer mais, melhor e diferente nesse ano, apesar de. E para começar, já li para vocês aqui, mas eu vou trazer um textinho maravilhoso do Rubem Alves que me representa muito. Eu vou ler, tá? Porque não gostaria de perder nenhuma palavra. Então vamos lá, pensando nessa esperança, nessas cores, nessa forma, nesses traços, o Rubem Alves ele fala a diferença entre otimismo e esperança. E aí ele diz assim: otimismo é a alegria por causa de, coisa humana, natural. A esperança é a alegria a despeito de, coisa divina. O otimismo tem as suas raízes no tempo. A esperança tem as suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. E nas pequenas coisas, ela floresce. Rubem Alves. Aqui estão as minhas pequenas coisas, os meus pequenos traços. E é aqui que essa esperança dentro de mim, no meu pensar, no meu fazer, ela cresce, ela se desenvolve. Combinado? E para continuar essa nossa conversa, como eu prometi para vocês no vídeo da semana passada, nós vamos falar um pouco sobre incertezas e plano de ação. O seu filho precisa de você. Sei que o ano passado foi um ano um tanto quanto desafiador. Como educadora, eu vivenciei com famílias, com alunos, com professores, com gestores, muitas dificuldades, muitos desafios a serem superados, mas eu vivenciei também muita superação, muita gente crescendo. Uma vez eu fiz um curso em que ele falava a diferença de resiliência e antifrágil. Ele dizia que a resiliência era voltar a seu estado normal depois de um impacto, que é um conceito da física. Então, depois do impacto, quanto tempo você leva para voltar ao seu estado original? E aí ele falava que havia uma diferença entre a resiliência e o antifrágil. O antifrágil era a resiliência, mas com um degrau de subida, com um degrau de superação. Que era depois, mesmo com todo esse impacto, com toda essa mudança, com toda essa força, eu não quero só voltar para o lugar que eu estava, eu quero subir, eu quero avançar. Então eu vi muitas pessoas atuando dentro desse perfil antifrágil, crescendo apesar das diferentes situações. E aí, atuando diretamente com famílias, eu vi quantas famílias conseguiram participar, quantas famílias conseguiram interagir, quantas famílias se deram conta do que representa a escola na vida dos seus filhos. E isso foi extremamente enriquecedor, foi extremamente engrandecedor, porque os pais perceberam a quantidade de coisas que os filhos fazem nesse universo escolar, o poder que essas crianças têm nesse universo escolar. Então, foi
muito significativo poder ver esse crescimento, né? Começamos lá em fevereiro, março, e no final do ano, resultados brilhantes que nós tivemos. Sei que não é a realidade da maioria da população brasileira, da maioria das crianças. Esse cenário não se enquadra para todas as crianças do nosso Brasil, mas apesar de, nós precisamos continuar caminhando e vendo onde a gente pode agir, como que a gente pode melhorar esse cenário. A Djamila Ribeiro, ela fala isso sobre culpa e responsabilidade. Ela diz que quando nós nos culpamos ou sentimos a culpa, nós atuamos na inércia. E que quando nós nos responsabilizamos, nós atuamos na ação. Então eu sempre penso, eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro. Eu não vou conseguir mudar a minha maneira, mas eu vou conseguir melhorar ou contribuir para esse mundo que está aqui ao meu redorzinho. O meu mundo, ainda que seja esse meu mundo. Eu me aprimoro e contribuo no aprimorar de outras pessoas, daqueles que estão ao nosso redor, certo? Então eu vim fazer um convite para você. Da mesma forma que famílias conseguiram participar, conseguiram interagir, entenderam esse mundo, esse universo escolar e fizeram valer o direito da criança de ser assistida pela família, porque isso consta em documentos oficiais, o dever da família de assistir, de acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho, eu também pude ver famílias que simplesmente se abstiveram dessa responsabilidade. Famílias que acreditaram ser a criança, como fala? Tem uma palavra para isso, capaz de dar conta de todo esse universo escolar e simplesmente liga o computador e fica aí com o seu professor e se resolva com ele. E a gente percebeu, né? Eu consigo dizer para vocês a diferença daqueles que participaram e daqueles que não participaram. Aqueles cujos pais não participaram, as famílias não participaram, a gente percebeu que atuavam na ideia da tarefa. Cumpra a tarefa, entrego. Cumpra a tarefa, entrego. E não no viés da coparticipação, da correpresentação, da cocriação. Eram tarefeiros. O professor pediu, mando, nem sei porque que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo o que meu pai mandou, a escola mandou, aqui estou eu. E eu acho importante a gente pensar que quando a gente fala de assistir a criança no seu processo, no seu desenvolvimento escolar, é acompanhar um crescimento, percebe? É acompanhar um acumular, um construir, é como uma casinha. Eu faço o chão, aliso aqui, ponho um tijolo ali, ponho um pilar aqui, um pilar ali. Aqui eu deixo aberto porque aqui vai a janela. Aqui fica aberto porque tem um teto. Nesse teto vai ter uma telha diferente da outra. É uma construção que precisa de um olhar, que precisa de um olhar meticuloso da família e da escola. Então, esse ano eu venho convidar vocês, ainda que diante de angústias e de incertezas que a gente vai passar, que a gente ainda vai ter que lidar, qual que vai ser o seu plano de ação para fazer valer o direito dessa criança? De ser assistida, de ser acompanhada no seu desenvolvimento escolar. Eu percebo que muitos pais acompanham seus filhos quando eles estão ali no jardim 1, 2, primeiro ano, segundo ano, até o 4º, 5º ano. Depois eu vejo muitas dessas crianças simplesmente largadas aos seus componentes curriculares, aos seus professores. São pouquíssimos os pais que participam da reunião de pais dos 5º anos para frente. Ensino médio, então, quase não se vê. Acredita-se que esses adolescentes sejam completamente autônomos e donos de si, não precisam de mais nada e de ninguém, eles dão conta da própria vida. E a gente esquece, né, que o cérebro da criança, ele vai terminar de se formar depois dos 20 anos. Aquele cérebro responsável por medir riscos, planejar, organizar, ele leva mais tempo para se desenvolver. E lá depois dos 20 que a gente consegue ter uma certeza de um cérebro formado. Antes disso, preciso de condução. Antes disso, precisa de direcionamento, precisa de acompanhamento, precisa de alguém do lado trazendo as fronteiras, né? O Mário Sérgio Cortella traz bem essa ideia das fronteiras, que a disciplina é estabelecer a fronteira. Até aqui você pode ir, daqui para cá não dá, porque tem um espaço de outra pessoa. Então, eu preciso estabelecer essas fronteiras para que esse indivíduo se sinta seguro, certo de si. E aí, eu trouxe para vocês hoje, tá aqui no meu caderninho, na minha colinha, 3 perfis de pais.
E eu gostaria que você pensasse se você se encaixa mais em um no outro, para que você possa, ao longo desse ano, traçar um novo plano de ação junto ao seu filho. Então vamos lá? O primeiro grupo de pais que eu quero trazer para vocês são os pais permissivos. São aqueles pais que promovem um clima de camaradagem. Eu e meu filho, nós somos parças, a gente é amigão. Eu conheço muitos pais assim, é interessante de ver a conduta dos pais e dos filhos, né? A resposta dos filhos de, pelo amor de Deus, cadê? Quem que me segura, né? Mas vamos lá, foco. Pais permissivos. Façam, filhos, vocês o que vocês quiserem, porque vocês são lindos e maravilhosos. São pais com 100% de sensibilidade e interesse. O nível de cuidado com esses filhos é de moderado a alto. Tem um pouco de controle, mas não tem coerência na aplicação de regras e disciplinas. Todos os desejos e impulsos da criança são aceitos. Esse daí é um perfil dos pais permissivos. Inclusive, é interessante pensar que dentro de sala de aula já vi muitas crianças, assim, muitos pais agindo dessa forma. E é tão interessante pensar como fica materializado a confusão mental do indivíduo e também como ele se sente seguro quando ele percebe que tem alguém ajudando a ele estabelecer fronteiras. Digo isso como professora. As fronteiras se fazem necessárias para uma segurança, mas a gente precisa reconhecer para poder mudar. Então, esse é o perfil dos pais permissivos. O segundo grupo de pais, pais autoritários. O pai diz, é assim que vai fazer, porque eu quero. Vivi um pouco disso também, né? Mas, não, meu pai melhorou muito. Meu pai é um querido, gente. Melhorou muito, mas eu tive na minha infância esse perfil de pai atuando. É assim porque eu quero e ponto, acabou. E aí tem aquele 100% de exigência e de firmeza, de supervisão forte. A ternura era restrita, pode até ser abusivo, se for ao extremo, né? Eu tive um pouco de autoridade, assim, mas eu também tive outros perfis, assim, na minha educação, outras características. Mas vamos lá. Esses são os pais autoritários. Então, para pensar. Você se vê falando, pensando, agindo dessa forma? É assim porque eu quero, exigência e firmeza, supervisão. Onde você vai? Vai fazer o quê? Com quem? Onde? Quando? De que forma? Né? Aquele controle exacerbado, o tempo todo marchando, o tempo todo sendo direcionado, a hierarquia estabelecida, e é uma hierarquia de cima para baixo sempre. Veja aí, vai analisando. O outro grupo de pais é o grupo de pais negligentes. Então o filho diz, cadê meu pai e minha mãe? Alguém viu meu pai? Eu convivi com uma família que era assim, que os filhos ficavam perguntando, você viu minha mãe? Você viu meu pai? Eu convivi e era até assustador de pensar o quanto essa criança realmente estava se sentindo só. E a gente tentava orientar, mas ainda assim é um trabalho difícil, né, gente? É querer mudar, né? Mas mudou. Então vamos lá, o filho diz, onde é que tá meu pai? Cadê minha mãe? É um perfil de pai e de mãe com uma exigência zero, uma firmeza zero e uma sensibilidade e um interesse também zero pelos seus filhos. Tá tudo bem sempre, não fica aí, a vida é sua, tá tudo bem, segue, né? Esses pais são pais que normalmente não atuam dentro do compromisso com os seus filhos e dos seus filhos, e a supervisão ela é quase que inexistente. Então é como se a criança desse conta por si só sempre. Conheço perfis assim também. A gente, como educadora, não tem como, né? Conheço o perfil da minha realidade e da realidade de muitos alunos que anualmente passam pelas minhas mãos, e além das crianças que a gente conhece de fora e das histórias que a gente ouve. Então, para pensar. Você pensa que você é mais permissivo? Você acha que você é mais autoritário? Você acha que você é mais negligente? Como é que você se vê ao atuar com o seu filho, em especial no que diz respeito à jornada escolar dele? Eu percebo que muitos pais, aí é uma opinião da Renata, tá? Baseada no que a Renata vive, no que eu vivo. Muitos pais atuam muito no perfil da negligência, do você faz o que você quiser, se resolve lá na escola, como se a escola fosse um universo à parte da vida dessa família. Então eu vivencio muitos pais nessa negligência, e eu percebo muitos pais nessa permissividade
também. Um grupo grande de pais na permissividade, que é o que você quiser, se você quiser, quando quiser, se der, e aí esse filho, ele é soberano, e aí esse filho tem, né, a fonte, como fonte de alegria e de prazer, aquela materialidade, o bater o pé do meu jeito. Então, como professor, eu digo que 2 perfis que eu atuo, que eu vejo, que eu convivi e convivo, vão mais ao encontro dos pais permissivos e também dos pais negligentes. Mas também já vivi com pais autoritários até demais. A ponto, por exemplo, da criança não poder brincar com determinado brinquedo dentro da escola, porque esse pai e essa mãe achavam que a criança não podia usar rosa, que era brinquedo de menina e coisas do tipo. Então, a ponto da criança sair mais cedo, coisas assim bem difíceis de lidar, uma autoridade máxima. Por isso que eu falo do PPP. Quem ainda não viu, vai lá no meu canal de Pro pra Pro, que eu conto um pouco sobre o projeto político-pedagógico e o quanto é importante esse documento oficial da escola chegar na mão de todas as pessoas da comunidade. Família, aluno, professor, funcionários, para que as famílias saibam o que a escola faz, para que esse tipo de postura não aconteça. Se você não se inscreveu, passa lá, de Pro pra Pro. E essas referências eu tirei do livro Famílias, Urgências e Turbulências, do Mário Sérgio Cortella, e acho que vale a pena ler. É um livro curtinho, é gostoso, mas ele traz esses perfis e eu acho que nos ajuda a dar forma para a nossa conduta. Por quê? Gente, a mudança, ela só acontece se nós reconhecermos a existência do cenário atual. Se eu não entender, se eu não assumir o que hoje eu vejo, se eu não colocar no papel quem sou eu, como que a minha família se configura, qual é o comportamento do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido, do responsável, do tio, da avó, se eu não entender como essa família se configura, dificilmente eu vou mudar. Existem pessoas que estão alienadas. Tem gente que fala, ai, tá, baboseira. Tem gente que ouve a Renata e fala, ai, tá, ela tem coisa de pedagoga. A gente já quer ver um mundo feliz. Não, não é querer ver um mundo feliz, mas é compreender que se hoje nós temos acesso a informações, a conteúdos, a pesquisa, que podem nos ajudar a potencializar a nossa família e a nossa escola para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, para que nós tenhamos pessoas que se responsabilizem mais por essa sociedade e atuem nessa sociedade de forma assertiva e legítima, visando o coletivo, por que eu ainda vou ficar fechado no meu umbigo? Não faz sentido, concorda? A gente vê o cenário atual, né? O negacionismo. Então, até quando a gente vai negar? Até quando nós vamos ser a vítima do sistema? Até quando? Mas meu pai me criou assim, deu tudo certo, eu tô vivão. Cada um sabe as marcas invisíveis que carrega dentro de si. Então a minha pergunta é, você já parou para analisar qual que é o perfil da sua família? Você é mãe, você é pai, você é responsável. Como que você percebe na sua atuação com o teu filho, no desenvolvimento escolar dele? No desenvolvimento dele também dentro da família. Porque, gente, não é lá ou cá, é tudo junto. A criança que tá em casa, quando ela chega na escola, eu sei, eu ouço, eu participo, eu vejo. Tem crianças que têm comportamento na escola que a mãe fala, imagina, Renata, esse não é meu filho. E eu falo, não foi isso que meu filho fez. Foi. E aí quando você mostra vídeo, foto, relato, os pais falam, oh my God, pois é, até quando vai ser o lá ou cá? Não dá mais. Essa criança é a mesma. A gente precisa cada vez mais potencializar a existência dela. E nós sabemos que quando os pais participam pelo caminho do meio, nem permissivo, nem negligente, nem autoritário, mas um pai respeitoso que responsabiliza, que disciplina, de novo, a disciplina como fronteira, a disciplina como um delineador, né, que vai conduzindo para que não se chegue ao caos. Lembrando que o caos é o barco à deriva, eu não sei o que é norte, sul, leste, oeste, eu estou aí. Para que não se chegue ao caos, a disciplina se faz necessário, nem com a negligência, nem com a autoridade, nem com a permissividade, mas pelo caminho do meio, pelo respeito mútuo, pela compreensão de que eu me responsabilizo por você, mas que você também tem voz ativa, desde que isso seja bom para todos, percebe? Desde que essa relação seja um vai e vem, toda relação é um caminho uma via de mão dupla.
Então, ó, eu tô indo pra cá, pra onde que você tá? O que que você tá fazendo? O que que você pensa? Que é assim que eu atuo com os meus alunos. Como que nós vamos atingir esse objetivo? Qual que vai ser o trabalho de vocês? Qual que vai ser o meu? Como que eu posso ajudá-los? Percebe? Então eu convido vocês pais a pensarem como que a família de vocês se configura no desenvolvimento escolar do filho de vocês. Se a escola é a segunda representação de sociedade para esse indivíduo, que ele vai ficar ali por quê? 15, 16 anos? 17? Como que vocês vão atuar nesse processo de construção desse indivíduo? Como que vocês vão atuar nessa elaboração? Como que vocês vão fazer para que essa criança seja mais participativa, autônoma, para que ela tenha mais voz, para que ela seja protagonista? Uma das frases que eu ouvi bastante foi: eu não conhecia meu filho. Eu não sabia do poder que ele tinha. E o único jeito de nós conhecermos as pessoas, gente, é por meio do diálogo, da observação, do diálogo, participando, vendo. Aquela coisa do qualidade não é quantidade, discorda, é quantidade. Nós precisamos estar ali o tempo todo vigiando, direcionando, conduzindo e com qualidade. Percebe? Então fica o meu convite para vocês. Qual que vai ser o seu plano de ação? Quando que você vai checar a agenda? Como que você vai estabelecer uma disciplina para acompanhar a grade de provas? Como que o seu filho vai ter um horário de estudo? Como que vai ser esse ambiente de estudo? Você vai estudar com ele? Você vai pôr ele para trabalhar do seu lado? Você vai reservar o momento do café da manhã, do almoço ou do jantar para perguntar: filho, como é que foi? Mas quem falou o quê? Qual foi a experiência mais gostosa que você teve no dia? E a menos gostosa? Qual aula foi mais interessante? Por que foi mais interessante? Qual que foi menos? Por que foi menos? Quem sentou do seu lado? Como que estava a sua letra hoje? Como que você escreveu hoje? Como é que você desenhou hoje? Qual foi a brincadeira que você mais fez? Com quem que você mais conversou? Em qual momento você vai estabelecer isso? Eu tive um caso de um aluno que eu achava o máximo, que eles faziam lição de casa de manhã, antes de ir para a escola. Aí eu em casa falando: gente, não faz o menor sentido, essa criança acorda muito cedo, né? Se tinha que estar na escola às 7h15, essa criança era 5h30, estava em pé para fazer lição, tomar café. E aí o pai disse para mim: Rê, ele dorme super cedo. Ele acorda super cedo, sem alarme, sem despertador, sem ninguém. Nós tomamos café da manhã juntos. Enquanto ele tá tomando café da manhã, a gente tá conversando, ele tá fazendo lição. Pega as coisas dele e vai pra escola. E aí, de novo, ele dorme super cedo. Esse é o reloginho dele. Eu vou falar que esse pai tá errado, que é um absurdo? A família acompanha, a criança conclui a sua atividade, eles têm um momento de prazer juntos, de construção coletiva. Essa criança está sendo vista, ela está sendo importante e está sendo respeitada no seu relógio biológico. Não dá para falar que tá errado. Assim como aquela mãe que fala: Rê, eu chego tarde do trabalho, mas ele me espera porque ele quer me mostrar a lição. Interfere na vida dele, no relógio biológico? Não. Atrapalha no dia seguinte? Não. Então a minha pergunta é: qual vai ser o plano de ação que você vai estabelecer para conseguir acompanhar o ano escolar, o desenvolvimento escolar do seu filho? Então, deixa aí seu comentário, me manda sugestões, fala: ai, Renata, eu tô pensando em fazer isso dessa forma. Se você não tem a menor ideia, Renata, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso. Minha rotina foi muito louca, o ano passado eu não consegui fazer nada. Eu simplesmente fingi que não era comigo, eu tive pais que fizeram isso. O ano que vem ele recupera, né? Então, como que você vai fazer? Precisou de ajuda? Liga pra Pro, vamos conversar. Se você quer mudar, tem como. Vamos conversar? Eu aguardo o seu contato, aguardo o seu comentário. Um beijo enorme pra vocês, uma boa semana. E quarta-feira que vem, de novo no canal, ao meio-dia, um vídeo quentinho pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um beijo, tchau, tchau!